A justiça americana encurralou Moraes e ele tem 21 dias. E se você assistiu o meu vídeo sobre o Alexandre de Moraes ser intimado pelos Estados Unidos, prepara que essa história ficou muito mais grave. O ministro do STF foi formalmente notificado por e-mail no dia 25 de maio. Ele tem 21 dias para responder. E se ele não responder, pode ser declarado à revelia por uma corte americana. Hoje eu vou explicar tudo o que está acontecendo, o que pode acontecer com Moraes nos próximos dias e por que esse caso pode ser o maior abalo do STF nos últimos 30 anos. Fica até o final, que tem uma informação que ninguém está falando. Vamos voltar um pouco. Tudo começou em fevereiro de 2025, quando duas empresas americanas, a Rumble, plataforma de vídeos, e a Trump Media, dona da Truth Social, rede social do presidente Donald Trump, entraram com um processo contra o Alexandre de Moraes na Justiça Federal da Flórida. A acusação que as ordens de Moraes para censurar perfis de americanos como Alan dos Santos violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Em tradução livre, as empresas estão dizendo que o Moraes está tentando censurar cidadãos americanos em solo americano. Mas o problema do Moraes era outro. O problema era simples. Ele não podia ser intimado. Os advogados da Rumble e da Trump Media tentaram, por mais de um ano, notificar Moraes pelos canais oficiais, pela Convenção de Haia, tratado internacional que regula a comunicação judicial entre países. Adivinha o que aconteceu? As autoridades brasileiras simplesmente não colaboraram. O advogado da Rumble, Martin De Luca, foi público sobre isso. Ele disse: tentamos por muitos meses notificar pelo caminho diplomático tradicional e as autoridades brasileiras dificultaram o processo. Foram 457 dias de tentativa frustrada. O processo ficou parado, Moraes ficou intocável, até que algo mudou no dia 25 de maio. Nesse dia, uma juíza federal americana chamada Mary Scriven, da Corte Distrital da Flórida, fez algo inédito. Ela autorizou a citação de Moraes por e-mail. Sim, você ouviu certo. O ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o homem que manda bloquear redes inteiras, com um clique, foi intimado pelo inbox. No dia 25 de maio, a notificação foi enviada para os e-mails institucionais ligados ao STF. A partir desse momento, começou a contar o prazo de 21 dias. 21 dias para Moraes responder. E é aqui onde a coisa fica realmente pesada. Existem 3 cenários possíveis a partir daqui. E o segundo é o mais surreal. Cenário 1. Moraes ignora a intimação. Se ele não responder em 21 dias e nem pedir uma extensão de prazo, os autores podem pedir uma decisão à revelia. Isso significa que a justiça americana vai julgar o caso sem a defesa do Moraes. E o pior, pode determinar danos compensatórios contra ele, congelar bens americanos e restringir vistos. Cenário 2. O Moraes responde. Aí ele vai ter que explicar para uma corte americana por que acha normal um ministro brasileiro tentar impor censura a empresas americanas em solo americano. Você consegue imaginar isso? O homem que diz na cara dos brasileiros que está acima da lei vai ter que se justificar para uma juíza americana que não tem medo dele, não responde a ele e não está sujeita ao STF. Cenário 3. O Itamaraty intervém. O governo brasileiro pode tentar invocar imunidade soberana, mas existe um problema técnico enorme. Nos Estados Unidos, agentes públicos estrangeiros podem ser responsabilizados civilmente quando atuam fora dos seus poderes oficiais. E foi exatamente isso que a Rumble alegou. Olha o que disse o advogado.
Quando um funcionário público atua fora dos seus poderes oficiais, pode ser responsabilizado civilmente. E tem mais! Existe um detalhe que mudou tudo esta semana. E aqui vem uma reviravolta importante. No mesmo dia 25 de maio, junto com a autorização da citação, a juíza Mary Scriven negou um pedido de liminar da Rumble e da Trump Media. As empresas queriam que a juíza suspendesse imediatamente os efeitos de decisões de Moraes. E a juíza disse não. Vocês não apresentaram provas suficientes para uma decisão urgente. Além disso, as ordens brasileiras não têm execução automática em território americano de qualquer forma. Espera, você entendeu o que ela disse? Ela disse que as ordens do Moraes, do ministro do Supremo Tribunal Federal, não têm valor legal nos Estados Unidos. Vou repetir. A justiça americana já decidiu que decisões de Moraes não valem em solo americano. Isso já é uma vitória. Aliás, em fevereiro de 2025, a Rumble já tinha celebrado isso como vitória completa pela liberdade de expressão. E o que isso significa para o Brasil? Tem 3 consequências. A primeira consequência é precedente jurídico internacional. Uma vez que uma corte americana declara que ordens de um ministro do STF não valem nos Estados Unidos, outros países podem usar isso como referência. Inglaterra, Canadá, União Europeia, e esse precedente é gigante. Segunda consequência, pressão política. Tem gente em Brasília entrando em pânico, porque se Moraes for declarado à revelia, isso pode escalar para sanções americanas, inclusive a Lei Magnitsky, que já foi usada contra autoridades estrangeiras acusadas de violação de direitos. Marco Rubio, o atual secretário dos Estados Unidos, já mencionou essa possibilidade. E a terceira consequência, efeito Streisand. Quanto mais Moraes tenta calar críticos, mais o nome dele vira manchete internacional. Tudo o que ele fez para se esconder dos americanos acabou colocando a cara dele na imprensa de todo o mundo ocidental. E agora vem a parte que ninguém está falando, a coisa mais grave de todas. Lembra que falei lá no começo de uma informação que ninguém está falando? Então aqui está ela. No documento ampliado do processo, os advogados da Rumble compraram as ações do Alexandre de Moraes, as ações de membros do Tribunal Penal Internacional que foram sancionados por Donald Trump no primeiro mandato dele. Você sabe o que é isso? Significa que existe um caminho jurídico e político concreto para que Moraes, individualmente, seja sancionado pelos Estados Unidos. Não estou falando de teoria, estou falando de estratégia real que os advogados estão usando. E mais, o Departamento de Estado americano já tem uma política de restringir vistos para autoridades estrangeiras envolvidas em atos de censura contra empresas americanas. E isso já existe, já foi aplicado em outros casos. Moraes pode estar a um passo de não conseguir mais entrar nos Estados Unidos. Pode ter contas bancárias americanas congeladas, pode entrar numa lista negra global. Esse caso ainda está começando. Eu vou continuar acompanhando tudo aqui no canal. E nos próximos vídeos vou trazer cada novidade. Se esse vídeo te ajudou a entender o tamanho do que está acontecendo, faz 3 coisas. Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos uma pessoa que precisa entender isso. Direita ou esquerda, esse é um momento histórico que o Brasil inteiro precisa acompanhar. Eu sou Andréa Orsi, direto da Califórnia, e amanhã tem mais.